Perguntaram a Einstein se ele acreditava que haveria uma terceira guerra mundial. O cientista, criador da teoria da relatividade e um dos responsáveis pelos cálculos que levaram à primeira bomba atômica, respondeu então que não sabia se haveria uma terceira guerra mundial ou não, mas que tinha certeza que se houvesse uma quarta guerra mundial, esta seria lutada com paus e pedras. A partir da segunda metade do século XX, a humanidade passou a temer outra ameaça global, a guerra nuclear. Dividido em blocos ideológicos contrários, o mundo apavorado assistiu à chamada Guerra Fria, com americanos e russos estocando quantidades incríveis de armas nucleares. Milhares de mísseis, cada um portando uma ou mais ogivas, com capacidade destruidora muito superior às explosões nucleares que devastaram Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial. Em determinado momento, calculou-se que o arsenal de ambas superpotências seria capaz de destruir o planeta inteiro 35 vezes. Considerando a história humana antiga e recente, que nos relata que nunca estivemos por mais de 20 anos sem uma guerra ocorrendo na superfície do planeta, uma geração inteira chegou a acreditar que o fim do mundo se daria em meio a um hecatombe nuclear, onde o inferno radioativo poria fim à espécie ou, quando não, a faria retroceder à mais completa barbárie. A queda do Muro de Berlim simbolizou o fim das grandes tensões entre leste e oeste. Uma das ideologias em conflito perdeu força e prestígio. Tratados desarmamentistas passaram a ser respeitados, e os arsenais nucleares começaram então a serem reduzidos em ambos os lados. No entanto, a busca por armas nucleares continuou sendo um ponto de conflito entre as nações. Regimes despóticos e sem tradição de conhecimento científico e tecnológico ambicionam a posse dessas armas do Armagedon. Pelo menos 9 países possuem hoje armas nucleares. Enquanto o homem não banir totalmente essas armas de seus arsenais, nem as belas imagens de recuperação das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, que provam que as sequelas radioativas não são tão duradouras e extensas como se poderia imaginar, são capazes de retirar da guerra nuclear o título de a maior ameaça para o fim do mundo. Talvez fosse o caso de discutirmos o conceito de fim de mundo. O que é para nós, na realidade, o fim do mundo? Seria somente o fim de tudo? A destruição completa de nosso planeta, com o fim de todas as espécies? Ou também podemos chamar de fim de mundo o fim de nossa civilização? Se considerarmos que a interrupção drástica de nossa civilização poderia também ser chamada de fim de mundo, temos que considerar as ameaças econômicas e culturais que pairam sobre a nossa sociedade globalizada. O fenômeno do terrorismo não indica apenas um conflito cultural. As sequelas de cruzadas e inquisições mal-sucedidas, incapazes de unificar as crenças religiosas. Controlando o terrorismo, temos a mão secreta de quem sabe que a matriz energética que move a economia planetária está com seus dias contados. Seja por simples esgotamento ou pelo mal ambiental que causa, o petróleo tem que ser substituído como de energia de nosso mundo técnico-industrial. Não se trata apenas de retornarmos ao uso de luz de velas, bicicletas e carroças.
Bilhões de pessoas se alimentam de um complexo econômico industrial movido à queima de combustíveis fósseis. Uma crise energética provocaria um desabastecimento catastrófico, com hordas famintas destruindo os grandes centros urbanos. Milhões de pessoas incapazes de obter subsistência do concreto que as cercam. Uma imaginária crise em 2029, 100 anos após a famosa quebra de Wall Street, seria muito mais perigosa do que a primeira em 1929. Da mesma forma que os fenômenos climáticos serão cada vez mais intensos com o aquecimento global, as futuras crises econômicas podem ser vistas como muito mais drásticas e danosas daqui para frente. A maior ameaça que paira sobre a atual civilização humana é a sua economia, que não pode deixar de crescer para atender à pressão demográfica ocasionada por mais de 6 bilhões de pessoas. Em 2050, na metade do século XXI, seguindo o atual ritmo de crescimento, seremos 9 bilhões e meio de pessoas. O crescimento econômico acaba com os recursos do planeta e causa catástrofes ambientais como o aquecimento global. O não crescimento econômico implica no desabastecimento, o desemprego, a fome e a guerra. Qualquer solução sem uma grande tragédia terá que vir pela aquisição de tecnologias novas. Talvez tenhamos chegado ao momento de fazermos mudanças reais. Deixarmos de repetir a história como temos feito de uma maneira ou de outra. Em Paris, os cientistas de todos os cantos do planeta, em uma conferência internacional que estuda a ameaça representada pelo aquecimento global, fizeram apagar as luzes da famosa Torre Eiffel para simbolizar a preocupação da humanidade. Um convite à reflexão de todos nós humanos. Afinal, as estrelas esperam por nós para a nossa última e maior aventura. Todavia, tudo indica que estamos atrasados para esse novo encontro.